A verdadeira história por trás dos contos de fadas era uma vez um mundo bem mais sombrio do que imaginávamos. A maioria de nós cresceu ouvindo histórias encantadas, com castelos mágicos, príncipes destemidos e finais felizes. Mas e se eu te dissesse que muitos desses contos de fadas nasceram, na verdade, de tragédias, castigos cruéis e até atos de pura vingança? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga os contos infantis. Capítulo 1. A Chapeuzinho Vermelho que foi devorada. Todo mundo conhece a menina de capa vermelha que vai visitar a vovó e acaba encontrando o lobo mau, mas na versão original, contada na França do século XIV e depois popularizada por Charles Perrault, não existe caçador, não há salvação. A história termina com o lobo comendo a avó e depois a menina. Sem redenção, sem herói. Era um conto de advertência. Meninas deviam desconfiar de estranhos. O lobo era uma metáfora clara para homens predadores, e o capuz vermelho simbolizava a perda da inocência. Forte demais para crianças? Pois essa era justamente a ideia. As histórias eram originalmente para adultos. Capítulo 2. Cinderela Sangrenta. Você se lembra da fada madrinha, da abóbora virando carruagem e do sapatinho de cristal? Agora, esqueça tudo isso. Na versão dos irmãos Grimm, do 1812, as irmãs postiças de Cinderela mutilam os próprios pés para tentar entrar no sapatinho. Uma corta o dedão, a outra o calcanhar. Tudo para enganar o príncipe. No final, as pombas bicam os olhos das duas até que fiquem cegas. Um castigo exemplar, num mundo em que beleza e ambição eram punidas com brutalidade. Mas por que essas versões cruéis eram contadas? Simples. Elas não eram apenas entretenimento, eram instrumentos de controle moral. Capítulo 3. A Pequena Sereia e o Silêncio Eterno. Na delicada versão da Disney, Ariel troca sua voz por pernas para conquistar o amor de um príncipe. Tudo acaba bem, mas Hans Christian Andersen, o criador original, contou algo bem diferente. A sereia original sofre horrores. Cada passo que dá com as novas pernas parece cortar como facas. E mesmo assim, o príncipe se casa com outra. Ela tem duas opções: matar o príncipe ou morrer. Ela escolhe a morte e se transforma em espuma do março triste. Não? A pergunta que fica é: por que alguém escreveria isso para crianças? Talvez não fosse para crianças? Talvez fosse para ensinar que nem todo sacrifício é recompensado, e que nem todo amor é justo. Capítulo 4. João e Maria menos o terror da fome. Um dos contos mais conhecidos do mundo é, na verdade, uma crônica da fome. Durante períodos de escassez na Europa, famílias realmente abandonavam seus filhos por não terem como alimentá-los. A história de João e Maria não é ficção. É um espelho cruel de uma época em que sobreviver era mais importante que amar. E muitos estudiosos acreditam que ela simboliza os horrores do canibalismo, um tema assustadoramente real durante certas crises medievais. Você já parou para pensar como essas histórias moldaram nosso senso de certo e errado? Capítulo 5. Branca de Neve e o Caixão de Vidro. Na versão popular, Branca de Neve morde a maçã, desmaia, é beijada pelo príncipe e revive. Final Phyllis. Mas no conto dos irmãos Grimm, a madrasta é forçada a dançar até a morte com sapatos de ferro em brasa, em frente a toda a corte. E mais, o beijo que salva Branca não era beijo algum. Foi um tropeço. Oh, Coxiu caiu. O pedaço de maçã saiu da garganta dela, e ela acordou. Não parece tão romântico agora, não é? Mas os contos de fadas não foram feitos para serem românticos. Foram feitos para ensinar, ou assustar. Capítulo 6. Bela Adormecida menos um despertar forçado. Na versão de Giambattista Bassal, chamada Sol, Lua, Itália, a princesa não acorda com um beijo. Ela é encontrada por um rei que se aproveita de seu sono. Ela engravida e só acorda após o nascimento de seus filhos. Esse conto, que mais parece um relato de abuso, foi por muito tempo contado como uma metáfora da submissão feminina. O final, o rei se casa com ela e todos vivem felizes para sempre. Mas que felicidade é essa? Essa versão chegou a ser proibida em vários países por anos, mas ainda assim influenciou gerações. Capítulo 7. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vingança Materna. Outro conto dos irmãos Grimm mostra uma cabra que deixa seus filhotes sozinhos. Lobo, chega. Engana os pequenos, devora todos menos um, que se esconde. A mãe volta, encontra o lobo dormindo e abre sua barriga com uma tesoura para resgatar os filhotes. Depois enche o lobo com pedras e o costura de volta. Uma história de vingança com imagens fortes
e lições de obediência. Hoje, isso jamais seria contado em uma escola, mas por séculos foi usado para ensinar disciplina às crianças. Capítulo 8. A transformação das histórias com o tempo. Essas histórias foram sendo suavizadas. As versões mais modernas, menos como as da Disney, menos eliminaram o sofrimento, o sangue e os castigos brutais. Introduziram fadas, música e finais felizes. Mas será que isso nos tornou menos preparados para lidar com as dificuldades da vida real? Você acredita que esconder a verdade nas histórias prejudica ou protege as crianças? Capítulo 9. O poder dos contos. Mesmo com suas versões sombrias, os contos de fadas continuam a nos ensinar. Nos mostram o bem e o mal, a recompensa e o castigo, a coragem e o medo. Mas agora que você conhece a verdadeira origem dessas histórias, talvez perceba algo importante. A fantasia nem sempre foi feita para sonhar. Às vezes, ela foi feita para alertar, e talvez o maior encanto dessas histórias seja exatamente esse: a verdade escondida nas entrelinhas. Epílogo. O próximo conto. E se eu te dissesse que existe um conto antigo que foi apagado da história porque era considerado perigoso demais? No próximo vídeo, vamos falar sobre o conto proibido que desapareceu de quase todas as versões modernas e pode ter sido censurado por séculos. Você não vai querer perder. Aproveita agora e já se inscreve no canal, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesse vídeo e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Porque aqui a curiosidade é o começo da descoberta. Você já parou para pensar que aqueles contos de fadas que você conhece hoje podem não ser exatamente como eram contados originalmente? Pois é, prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. E aí, pessoal? Hoje vou revelar para vocês a fascinante história por trás dos contos de fadas que marcaram nossa infância. Mas já vou avisando. Nem tudo são flores como a Disney nos mostrou. Sabe aquelas histórias que a gente ouvia antes de dormir? Então, elas nasceram há muito tempo, lá na Europa medieval. E olha só que interessante. Elas não eram feitas para crianças. Isso mesmo que você ouviu. Na verdade, eram histórias contadas de adulto para adulto, passadas de geração em geração, através da tradição oral. Mas como essas histórias chegaram até nós? Bem, temos que agradecer principalmente a dois caras, os irmãos Grimm e Charles Perrault. Eles foram os primeiros a colocar no papel essas histórias que antes só existiam nas rodas de conversa do povo. E aqui vem a parte mais surpreendente. As versões originais eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Perrault, por exemplo, registrou essas histórias no século XVII, e os irmãos Grimm fizeram sua coletânea no início do século XIX, acreditem. Elas tinham muito mais a ver com alertar sobre os perigos da vida do que com entretenimento infantil. Mas aí você deve estar se perguntando, como assim? O que mudou tanto? Bem, foi aí que entrou a magia da Disney. O estúdio pegou essas histórias e as transformou completamente, adaptando-as para o público infantil. Aqueles finais felizes que a gente tanto ama, muitos deles foram criados pelo próprio Walt Disney e sua equipe. E não foi só a Disney, não. Ao longo dos anos, vários outros estúdios e autores foram suavizando essas histórias, tornando-as mais adequadas para as crianças. É por isso que hoje temos versões tão diferentes das originais. Mas sabe o que é mais legal? Mesmo com todas essas mudanças, a essência dessas histórias continua a mesma: ensinar valores, mostrar que podemos superar desafios e que no final, o bem sempre vence o mal. E não é incrível como essas histórias sobreviveram por tanto tempo? Mesmo depois de séculos, elas continuam encantando pessoas de todas as idades, em todos os lugares do mundo. Isso mostra o quanto esses contos são importantes para nossa cultura. Se você curtiu descobrir esses segredos fascinantes sobre os contos de fadas, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos que também amam essas histórias, e não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como esse. Ativa o sininho também para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias surpreendentes, para contar para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui.